Seja muito bem-vinda ao Chá com Deus de hoje. E essa segunda-feira, ela está ainda mais especial. Por que será? Não tem como a gente começar essa semana aqui no Chá com Deus não celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. Como que vocês foram de final de semana de Páscoa? Hoje, 21 de abril, feriado, nosso aniversário de casamento. Estamos celebrando 13 anos de casados e eu confesso que esse 13º ano, ele tem um sabor muito especial, porque o nosso matrimônio nos últimos 8 meses, ele vem sendo restaurado, transformado, depois que Jesus entrou na minha vida e a partir disso eu venho apresentando diariamente a minha família. A obra, ela ainda não está completa, mas aquele que começou é fiel para terminar. E essa fé é a fé que a gente não pode perder. E eu espero que você tenha tido um final de semana de Páscoa em família, celebrando o real significado deste feriado, que é a morte de Jesus Cristo para nos salvar. É a maior prova de amor que Deus já fez por nós. Todas as contas já foram pagas e só por isso nós devemos amá-lo. Não existe nenhuma outra condição, tudo já foi pago. E no domingo, quando duas mulheres vão ao seu sepulcro, o que acontece? Ele não está mais lá. Ele está vivo em cada um de nós. E o que nos cabe? Avivá-lo. E como que a gente aviva, Elaine? Tendo um relacionamento diário, para a partir disso ter uma intimidade com a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. E o chá com Deus é uma das formas de você ouvir sobre Jesus, sobre Deus. Mas é importante a gente ler a palavra, orar, confessar os nossos pecados, jejuar e viver conforme Jesus viveu. É fácil? Não. Nos tornaremos santas? Esse é o processo. Esse é o processo e é o processo que muitas vezes travam algumas mulheres porque acreditam que o processo vai ser do dia para a noite e não vai ser. E para a gente entrar no tema de hoje, nós vamos falar sobre medo, mas de uma perspectiva, como levar coragem para você que tem medo. E só por questão de informação, eu abri uma enquete num grupo de WhatsApp que eu tenho com mulheres que estão em busca de relacionamento com Deus. E primeiro ganhou disparado o desânimo. Mulheres que estão desanimadas e querem encontrar na palavra, que foi a semana passada. E essa semana eu vou falar sobre para mulheres que estão com medo, que foi o segundo mais votado. E dentro dessa perspectiva de trazer coragem, eu quero trazer a palavra hoje que está em Gênesis, capítulo 15, e está no versículo 1, aonde diz assim: é sobre a aliança de Deus com Abrão. Quem aí já conhece essa história? Quem aí já conhece quando a gente fala, eu creio no Deus de Abrão? O que que isso significa, né? Então, dando ali trazendo esse recorte do verso 1, aonde a gente começa assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Se você estiver em casa, anota isso, é importante a gente meditar sobre a palavra de Deus. Deus, o Senhor, falou a Abrão numa visão. Não
tenha medo, Abrão. Quem é esse eu? Deus. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha quantas maravilhas a gente pode ler, a gente pode ver em apenas um verso. Ele afirma: não tenha medo. E ele afirma: eu sou o seu escudo, eu estou contigo. Grande será a sua recompensa. Bom, o que é importante? Estamos aqui começando a nossa semana, segunda-feira de feriado. O que a gente precisa entender? Que existe uma promessa. E dentro dessa perspectiva desta palavra, o que a gente pode olhar? Que Deus, a voz de Deus, quebra o medo e ativa a nossa identidade. Então, quando a gente lê esse verso, é importante a gente falar alto e coloca o seu nome. Exemplo: não tenha medo, Elaine, eu sou o seu escudo. E não é qualquer um que está dizendo, não tenha medo, é o próprio Deus. Deus não apenas encoraja, ele se oferece como escudo. Ou seja, ele está presente conosco, nos protegendo. E a coragem não nasce da presença. A coragem, ela não nasce na ausência de lutas, ela nasce na presença. Há muitos anos atrás, em 2018, eu dei uma palestra num evento, né, um dos meus eventos que eu fiz, aonde a frase de impacto era: coragem não é ausência de medo. É decidir confiar mesmo diante do medo. É decidir agir mesmo diante do medo. Porque Deus não remove o cenário desafiador. Se a gente for pegar a palavra, ele não removeu o cenário desafiador de Abraão. Mas ele fez o quê? Ele fez e ele faz e ele sempre fará. Ele sempre vai se posicionar como escudo. E essa perspectiva muda tudo. Porque a promessa de Deus gera esperança. Olha a promessa que tem: grande será a sua recompensa. Quem é que quer a recompensa de Deus? Eu quero, eu não sei vocês. E nesse momento, eu não sei se você está como Abraão estava, diante de um futuro que parecia incerto. Mas o que o Chá com Deus de hoje vem te dizer é que Deus já sabe o que está por vir na sua vida, porque Ele sabe de todas as coisas. E se você confia, haverá uma recompensa eterna, mesmo sem você ver. Lê, como que eu posso trazer isso para a minha parte prática? Como que eu posso trazer coragem para a minha vida com essa passagem? Você pode escrever. Vocês sabem que eu sempre gostei de escrever. E eu acabei de retornar de um treinamento com o Paulo Vieira, a Camila Vieira e a filha dele, e especificamente, né, 90% do tempo com o Paulo Vieira. E ele fala muito sobre isso, né? Desde quando eu vi o Tony Robbins pela primeira vez, onde eu vi o quadro da visualização, toda essa parte, né? O Segredo das Mentes Milionárias que eu fiz lá em 2018 também, é importante. Então aqui eu vou deixar alguns exemplos e eu vou pedir para deixar na bio para que vocês possam anotar com calma e escrever aí na vida de vocês. Então a primeira vão ser 4 frases. Eu anotei aqui, deixa eu pegar. Se você está com medo, lembre-se, Deus é o seu escudo. A segunda, Ele não manda você ser forte sozinha. Ele vem como força por você e por mim. A sua recompensa não está nas mãos do mundo, mas no coração de Deus. Mesmo que você esteja com dúvidas, Ele te chama pelo nome. Não
temas, Elaine. Eu escuto a voz clara do Senhor. E no final dessa frase, eu vou deixar na bio exatamente assim: não temas, abre uma chave e vai estar escrito seu nome, para que você declare e profetize sobre a sua vida. É muito importante vocês entenderem o poder das profecias. Um beijo, fique com Deus. Anote essas frases no espelho, no post-it no computador, no carro, na página do celular. Coloque essas frases para que você, todas as vezes que se sentir com medo, lembre-se dessa promessa maravilhosa que está em Gênesis, capítulo 15, verso 1. Um beijo, fica com Deus e eu te vejo amanhã, terça-feira.